vocês como fazer análise de dados de programa de melhoramento genético em um software. Então, o software que eu vou utilizar, ele está disponível nessa página aqui, tá? Então, vou aqui na página mostrar para vocês. Então, é um software de melhoramento genético animal, tá? Aqui dentro do link de repositório de programas, nós vamos encontrar, então, os programas para Linux, para Mac, para Windows, exemplos e documentos, tá? Dentro de Windows aqui, nós temos uma série de programas, cada um com uma finalidade para melhoramento genético de espécies, animais. Isso é aplicado em planta também, tá? O programa que nós vamos utilizar é esse aqui, ó. REMLF90, tá? Então eu vou voltar lá para o nosso exemplo, mostrar para vocês como é que nós vamos utilizar esse programa, tá? Um exemplo que eu tenho aqui é um exemplo de famílias, né? Acasalamento hierárquico, que é o mais utilizado em programas de melhoramento genético de espécies aquáticas, né? Então, o que eu tenho? O macho 21, acasalado com a fêmea 23, o macho 21 com a fêmea 24 e o macho 21 com a fêmea 25. Então, é um macho acasalado com 3 fêmeas e aqui um outro macho acasalado com outras 2 fêmeas. E nós temos os descendentes, os 5 primeiros descendentes. Filho desse casal formaria a primeira família, os outros 3 descendentes do outro casal, depois mais 4 descendentes do acasalamento do 21 com 25 e assim sucessivamente. Em azul aqui eu tenho o fenótipo, a medida tomada lá no descendente. Então 58, 64, 50, 53, 50. É a medida que eu peguei lá no indivíduo, pode ser peso, né, ou sobrevivência, altura, comprimenta. Aqui eu fiz uma medida como se fosse o peso de semente em gramas, tá? Bem, dos indivíduos. Bom, o programa, pessoal, ele ajusta tanto para efeitos fixos como para efeitos do animal, aleatório. Então, para tornar um exemplo um pouco mais real, eu criei uma situação onde a gente tenha 2 locais de cultivo, ou seja, os animais foram plantados em 2 fazendas diferentes e foram produzidos em 2 larviculturas distintas, tá? Para a gente ter efeito, então, de local e de larvicultura. O efeito de larvicultura vai representar a idade dos indivíduos, né? O programa, ele vai ler os dados num arquivo livre, né? Um arquivo de texto. A gente pode planilhar esses gráficos lá, esses dados no Excel e depois exportar para um arquivo do tipo TXT. Como é pequenininho aqui, eu já criei o arquivo aqui no bloco de notas, para facilitar, para mostrar para vocês como é que o programa vai ler. Então, a gente tem que informar, nesse arquivo que eu chamei de data, que é o arquivo de dados, nós temos que informar todas as informações que nós temos do nosso programa. Então, eu tenho na primeira coluna aqui, ó, do 1 até o 20, os animais, né? Os descendentes, que são os descendentes que têm produção, que foram medidos. Depois, na segunda coluna, eu tenho a identificação da família. Então, o indivíduo 1 até o indivíduo 5 pertence à família 1. Do indivíduo 6 até o 8 é da família 2. Então tem identificação da família 2 aqui. Depois do 9 até o 12, identificação família 3. Do 13 ao 16, então vai ser a família 4. Do 17 ao 20, a família 5. Então tem identificação da família na segunda coluna. Depois, na terceira coluna, eu tenho identificação do local onde os indivíduos foram plantados. Então, eu estou pressuposto que o indivíduo 1, o 2 e o 3, assim como o 6
e o 7, o indivíduo 10, depois o indivíduo 13, o 14, o 17 e o 18, que são os que estão pintados aqui, foram plantados no local 1. Os demais indivíduos, que seria o 4, o 5, depois lá o 8, o 9, o 11, o 12, o 15, o 16, o 19 e o 20 foram plantados no local 2, tá? Então, na terceira coluna a gente tem a identificação do local. Na quarta coluna, nós vamos ter a identificação da larvicultura. E a minha proposta é que a família 1 e a família 2 foram feitas em uma larvicultura juntamente com a família 4. Então, tá a larvicultura 1 aqui para a família 1, né? Para 2 e para 4. A 3 e a 5 foram produzidas em uma outra larvicultura, tá? Então, tá a identificação da larvicultura. Por último, nós temos o fenótipo medido de cada indivíduo. Então, o primeiro indivíduo, o fenótipo era 58, o segundo, 64, e assim sucessivamente. Então, esse é o arquivo que a gente chama de arquivo de dados, o arquivo de entrada do programa, que vai informar para o programa os dados que nós temos, tá? E nós temos aqui também o arquivo de pedigree. Nós vamos ter que criar um arquivo informando para o programa a relação de parentesco entre os indivíduos, tá? Para ele montar a matriz de parentesco que vai entrar no sistema. Então, nós temos aqui, ó, o indivíduo 1, o 2, o 3 e o 4 e o 5 são filhos do pai 21 com a mãe 23. Tá aqui, ó. Então, depois o 6, o 7, o 8 e o 9 são filhos ainda do pai 21, só que agora com a mãe 24. Depois, o 9, o 10, o 11 e o 2, ainda do pai 21 com a mãe 25. Então, estou informando para ele, ó, o pai, a mãe e os descendentes. E aí, depois, nós vamos para o indivíduo. O 13 até o indivíduo 16 já é o pai 22 com a mãe 26. E por último, o 17 até o 20, pai 22 com a mãe 27. Tá? Então, aqui o pedigree. E eu coloco aqui, ó, o indivíduo vai de 1 até 20, são os indivíduos que eu conheço os pais. Agora, o 21, o 22, o 23, o 24, o 25, o 26, o 27, eu não sei quem é o pai do 21, porque eu não tenho informação de pedigree anterior. Se eu tivesse, eu iria colocar aqui. Assim como para o 22, eu não sei quem é o pai e quem é a mãe do 22. Então, para esse programa, quando a gente não tem informação do pai do indivíduo, a gente coloca 0. Então, desconhecido, eu não conheço quem são os pais. E aí, nós temos aqui o arquivo de pedigree. Tá? Bom, para que a gente possa fazer a análise, nós temos então que montar um arquivo de parâmetro de entrada para o programa, para ele ler o arquivo de dado, ler o arquivo de pedigree, rodar a análise e nos dar a informação. Então, o que está aqui no PowerPoint é o arquivo de entrada em branco que nós vamos preencher. Então, tudo que está em caixa alta aqui é linhas de entrada do programa que nós não podemos modificar. Nós vamos preencher esse arquivo conforme o nosso modelo. Então, o que nós temos? Data file, ele pergunta para a gente
qual que é o nome do arquivo de dados que nós vamos utilizar. Ou seja, onde é que estão os dados? Os dados estão no data.txt, que eu mostrei para vocês. Aqui, ó, o data.txt, esse arquivo aqui, ó. Os dados que nós vamos analisar estão aqui. Então, esse é o dados.txt. A gente tem que informar para o programa qual que é o número de características que nós vamos analisar. Porque você pode fazer análise de uma, de duas, de três, de quantos caracteres você tem. Nesse caso, a gente vai analisar um único caractere. Por que é um só? Porque eu só tenho o peso das sementes, né? Eu não tenho outra característica. Aqui nessa linha, no número de efeito, nós vamos informar para o programa quantos efeitos, além do animal, que nós temos no modelo. Então, nós vamos analisar um modelo com 4 variáveis. A primeira é o efeito do próprio animal. Depois nós temos o efeito da família, que nós temos 5 famílias nesse conjunto de dados. De local, 2 local de cultivo e de larvicultura. Por isso que aqui nós temos 4 efeitos. E nós vamos, aqui ó, em observação, nós vamos informar para o programa aonde está a observação, ou seja, em que coluna nesse arquivo de dados aqui está a observação. Então, ela está na coluna 5, a 5ª coluna é as observações. Então, vou informar para ele que está na 5ª coluna. Poderia estar em qualquer uma, mas eu montei, coloquei na última coluna, está na 5ª coluna. Nessa parte aqui de efeito, posição no arquivo de dados, número de níveis, tipo de efeito, é onde a gente vai montar o programa que nós vamos analisar. O que nós temos aqui? Na primeira coluna desse arquivo de dados aqui, ó, o arquivo de dados, sempre referindo a esse arquivo de dados, tá? Nessa primeira coluna do arquivo de dados, nós temos o efeito de animal. Eu coloquei aqui só para identificar, porque depois do jogo da velha aqui, ele não lê. Não precisaria ter identificação aqui. Tá? Mas na primeira coluna, nós temos 27 animais. Aqui seria o número de níveis que nós temos. São 27 porque são os 20 indivíduos que têm produção, mais os 7 pais. Na coluna 2, nós temos o efeito de família com 5 níveis, porque nós temos 5 famílias. Na coluna 3, nós temos o local com 2 níveis, local 1 e local 2. E na coluna 4, nós temos nós temos larvicultura com 2 níveis também. Tá? Então, aqui a gente informa a coluna do efeito e o número máximo de nível que nós temos. E cross é porque é o efeito classificatório. Aqui tem 2 opções no programa, ou é cross ou é cov. Cov é de covariável, né? Covariável, por exemplo, se a gente tiver idade, que são variáveis contínuas, que você pode ter 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 10 dias, idades diferentes, 1 mês, 3 meses, então aí é covariável. Mas aqui é efeito classificatório, porque a gente tem famílias, 5 famílias, 2 locais, 2 larviculturas, tá? Então, isso aqui é do programa também. Então, é cross para informar. Bom, o que mais que a gente tem que preencher? Onde ele fala variâncias, valores residual aleatório, né? Isso aqui é a variância do erro, né? Lembra quando a gente faz análise de variância de 1, 2 fatores? Vocês calculam a variância residual. Né? Lá no Excel, nós fizemos um exemplo, vocês calculavam a variância residual. Esse é o valor da variância residual desse conjunto de dados. Né? Então, a variância do erro é 100. Tá? Grupo aleatório aqui, você vai informar para o programa, entre esses efeitos aqui, qual que é a linha do animal. Então, eu sei que aqui nós temos essas 4 linhas. Dessas 4 linhas, a linha número 1 é o efeito do animal. Então, eu vou informar para ele. Tipo de efeito, aqui tem alguns efeitos que quando a gente vai utilizar a matriz de parentesco completa, no programa a gente utiliza o ADD animal. Se a gente for utilizar só
o efeito do reprodutor seria ADD SIRE, que é S-I-R-E, que é de reprodutor. Então tem outras, dá para utilizar efeito de dominância, então tem outros tipos, mas em geral a gente utiliza a matriz de parentesco completa, então é o ADD animal. Aqui em file, depois do efeito aleatório, esse ped.txt é esse arquivo aqui. É o arquivo que nós criamos com a informação do pedigree. Então ele vai ler, o programa vai ler esse arquivo aqui para montar a matriz de parentesco. Tá? Ele vai ler esse arquivo. Bom, depois nós temos a variância do efeito genético aditivo, ou seja, a variância genética aditiva, que nesse caso aqui é 144.28. Estimei ela lá na análise de variância e conheço esse valor. A gente precisa de conhecer as variâncias para rodar o programa, tá? Se a gente não conhecer, dá para chutar um valor e ele vai fazer várias interações até chegar no valor correto. Aqui nós vamos fazer uma interação só, então eu já conheço os valores. Depois a gente tem mais um grupo aleatório, que está na posição 2, que é o efeito da família. Eu quero estimar também, além do efeito genético aditivo de cada animal, eu quero estimar o efeito genético da família. Por quê? Porque aqui eu estou partindo do pressuposto que é ostras, e em ostra a seleção é pelas famílias, não é pelos indivíduos, porque os indivíduos não são marcados. Então eu preciso saber o efeito genético da família para mim saber qual que são as melhores famílias. Tá? Então eu coloquei aqui a variância, o 2 efeito de família aqui, aí em tipo aleatório, nesse caso aqui a matriz é diagonal, é do programa também. Em file deixa em branco, porque não tem um arquivo de pedigree para o efeito de família. Tá? Por último, aqui mais covariância, aqui é a variância genética das famílias. A gente tem a variância genética do erro, a variância genética aditiva do animal e a variância da família. Tá? Então aqui seria um modelo, nós vimos um modelo com o efeito do pai, né? Da mãe, de dois fatores, só do pai, né? Então nós vimos vários exemplos no início da disciplina, quando nós estávamos falando de análise de variância. Então aqui nós temos, além do efeito dos indivíduos, nós temos o efeito da família também. Eu coloquei aqui uma opção como número máximo de 1, porque eu já coloquei o valor correto das variâncias aqui, então ele vai fazer uma única interação e vai nos dar o resultado. Tá? Bom, estou vindo para uma tela de DOS aqui, para mim, que está dentro da... deixa eu mostrar essa pasta para vocês. Essa pasta que nós estamos utilizando, ela tem que estar tudo junto, tá? O arquivo de dados está aqui, o arquivo de pedigree está aqui, o arquivo de entrada, que é o input V1, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, esse arquivo aqui, ó, o input V1, que é o que nós vamos ler, e o programa também está aqui na pasta, tudo na mesma pasta. Tem que estar tudo junto para a gente conseguir rodar no DOS. Ele é um programa, na verdade, escrito para Linux. No Linux ele é mais amigável, no DOS tem que ser por linha de comando. A gente pode ou utilizar aqui a linha de comando no próprio DOS, mas se a gente clicar 2 vezes aqui no programa também, ele abre aquela tela lá. Tá? Então o que ele pede para a gente? Ele pede o nome do arquivo de parâmetros, que é o que a gente acabou de montar. É esse arquivo aqui, ó. É esse arquivo aqui que ele vai ler, tá? Que é o input V1. Então eu vou informar para ele que ele vai ler. Input
V1, V1.txt. Tem que colocar a extensão. Eu vou fechar o arquivo porque eu não tenho certeza se ele lê o arquivo quando ele está aberto. Então, eu vou fechar e vou dar um Enter. Já rodou, é rapidinho, porque a gente tem um conjunto de dados muito pequenininho, é muito rápido a interação. E ele vai colocar os resultados nesse arquivo aqui, solução. Eu vou abrir para mostrar para vocês o que tem aqui. Vou abrir com um bloco de notas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos característica. É tudo 1 nessa coluna, porque só a gente rodou uma característica só. Efeito. O primeiro efeito vai estar relacionado à ordem que esses efeitos aparecem aqui. Então, o primeiro efeito aqui é o animal, que vai de 1, tá vendo? De 1 até 27. Depois, nós temos o segundo efeito, né? O 2 aqui, o efeito número 2, o segundo efeito, é o efeito da família. Efeito família 1, A2, A3, A4 e A5. Depois nós temos, na sequência, o local. Então, local de cultivo 1, local de cultivo 2 e o 4, que é a lavicultura. Lavicultura 1, lavicultura 2. O que nos interessa aqui? O que nos interessa, neste caso, de melhoramento genético, são o valor genético dos indivíduos. Quanto a gente tem identificação dos indivíduos, isso é importante, porque eu vou selecionar pelo indivíduo, né? Vou escolher qual que é o melhor indivíduo para me acasalar. E nesse caso aqui também nos interessa o efeito da família, tá? Quais que são as melhores famílias. Bom, então, esse aqui é o resultado da análise que nós fizemos. Eu vou abrir esse resultado aqui, mostrar para vocês no Excel. Eu já criei aqui, deixei pronto. Eu abri aquele mesmo arquivo, né? Igual o mesmo arquivo, a gente tem a característica, o efeito, o nível e a solução. Eu abri aqui no Excel e fiz para mostrar para vocês como é que nós vamos fazer a seleção, então, dos indivíduos. Já bem, já temos gráfico pronto aqui, mas vamos partir do conjunto de dados. Então, o que nós temos? O efeito, o nível 1 até o nível 20 são os descendentes, que estava identificado do 1 ao 20. O descendente do 21 até o 27 é o mesmo número que a gente colocou lá no pedigree, são os pais. E depois, primeira, segunda, terceira e quarta família. Esses valores aqui, ó, isso aqui não nos interessa, porque nós não vamos selecionar local nem lavicultura. Ele só está no modelo para ajustar, para fazer o ajuste para que todos os indivíduos seja comparado nas mesmas condições. Então, de fato, podemos até deletar esse valor que não nos interessa. Nos interessa é o que está aqui acima. Bom, eu vou então classificar esses dados aqui, esse conjunto de dados aqui. Eu vou ordenar eles. Vou eliminar o nível aqui. Vou classificar pelo efeito e pela solução. O efeito vai ser o 1 e o 2, então já está classificado. E a solução nós vamos colocar aqui do maior para o menor. Tá? Veja bem, agora eu tenho aqui, ó, o melhor indivíduo, o melhor descendente que nós temos é o 7, certo? Está aqui, ó, o valor genético dele no gráfico, é o melhor descendente, é o 7. O segundo é o 10, depois o 11, o 4 e assim sucessivamente. Se vocês olharem esse gráfico que eu fiz aqui, é um gráfico de histograma daquele conjunto de dados. Olha, apesar da gente ter pouquíssimos indivíduos, a gente já começa a ver isso aqui, ó. Os dados têm distribuição simétrica, né? Em torno de uma média 0. Então a gente tem os melhores indivíduos nessa classe aqui, depois nessa segunda classe um conjunto de indivíduos
bons ainda. E abaixo, e aqui estão os indivíduos negativos, né? Como os negativos que estão abaixo da média da população. Então, se a gente for fazer um programa de seleção aqui, se os indivíduos estiverem identificados, a gente vai selecionar a nível individual. Então, eu vou escolher o primeiro indivíduo para mim fazer o acasalamento. É óbvio, o melhor indivíduo é o indivíduo 7. Então, ele está aqui, eu vou selecionar ele. Aqui a gente não tem informação de sexo, porque eu propus um conjunto de dados de Oster, então a gente não sabe se é macho ou se é fêmea. Mas se o indivíduo tivesse identificado e fosse um macho, a gente ia ter que procurar uma fêmea, né, no conjunto de dados para acasalar com ele. Bom, aqui nós temos um problema. O segundo melhor indivíduo pertence ao indivíduo 10, tá, que pertence à mesma família. Tá? Então, o indivíduo 10, na verdade, não pertence à mesma família. Ele é meio irmão. Que a hora que eu mudei essa... Eu vou classificar isso aqui de novo. Na hora que eu mudei a classificação, a coloração ali não acompanhou. Porque aqui vamos adicionar um nível. Vamos colocar... Vamos subir esse nível aqui. Isso, tá. Beleza, agora eu consigo... Agora a classificação, a coloração das famílias estão corretas. Tá? Então, o melhor indivíduo é o 7. Tá? Nós vamos escolher um outro indivíduo para a gente acasalar com ele, que seria o segundo melhor. Nesse caso aqui, ó, o segundo melhor é o 10, nós tínhamos visto lá. Só que o indivíduo 7 e o indivíduo 10, eles são, vamos olhar aqui, o indivíduo 7 e o 10, eles são meio irmãos. Ó, o 7 está aqui, tá? O melhor indivíduo. Ele tem o pai 21 e a mãe 24. O 10 também tem o pai 21, só que com a mãe 25. Então nós não podemos acasalar esse indivíduo 7 com o 10. Nós vamos ter que procurar outro indivíduo. De fato, nesse pequeno exemplo que a gente tem aqui, nós temos poucas opções de acasalamento, porque os 3 primeiros colorações aqui, né, que é os 5 primeiros indivíduos é da família 1, depois os outros 3 é da 2 e os outros 4 é da família 3, eles são tudo meus irmãos, porque ele tem o mesmo pai. Ó. Então, esses indivíduos a gente não pode acasalar entre eles. Então, a gente vai ter que escolher um indivíduo para acasalar com 7 numa das outras duas famílias, na que está em vermelho ou em verde. Tá? Então, o segundo melhor indivíduo aqui é o 20, tá? Que não tem relação de parentesco com ele. Então, eu vou acasalar o indivíduo 7, vou fazer minha próxima geração, o 7 com 20. Perfeito? Né? Se o 7 e o 20 sejam um macho e uma fêmea. Nesse caso aqui a gente não tem um sexo para determinar, mas eu tenho que pegar um indivíduo de uma família que não seja aparentada. Então eu vou para o próximo. Né? O próximo aqui, em termos de valor genético, é o 10. O 10... Bom, mas o 10 não vai poder acasalar com nenhum desses indivíduos aqui. Eu vou ter que acasalar o indivíduo 10 lá com outro indivíduo, ou da família vermelha, ou da verdinha. Eu vou pegar o 15 aqui, tá? O 10, vou acasalar com o 15. Porque são, nessa família aqui, são os outros melhores indivíduos. Então, aí o acasalamento vai pelo valor genético dos indivíduos, levando em consideração o parentesco. Tá? Isso se os indivíduos forem individualmente identificados. No caso de os indivíduos não serem individualmente identificados, que é o caso de ostras, nós vamos para onde? Nós vamos para a seleção em função das famílias. Tá? Então o que nós temos? A melhor família é a família, o valor genético das famílias estão aqui. Ó. A melhor família é a família 2, seguida pela 3, pela 1 e depois a 4 e a 5 são famílias negativas. Vendo? São famílias que estão abaixo da média. Então, a melhor família é a 2, né? Depois que é essa aqui, que é o indivíduo 6, 7 e 8, seguido pela 3, indivíduo 9, 10, 11 e 12, seguida pela 4, indivíduo 1 a 5 e depois as outras famílias. Tá? Então, neste caso,
se a gente estivesse falando em programa de melhora genética, onde nós vamos utilizar o critério de seleção pela família e não pelo indivíduo, porque os indivíduos não estão marcados, nós vamos selecionar as melhores famílias. Tá? Então, nesse caso aqui, seria a família 1, não, seria a família 1, 2 e 3, na verdade, porque a 4 e a 5 é negativa. Mas veja que nesse exemplo pequeno que a gente tem, se a gente selecionar essas 3 famílias aqui, a gente fica sem opção de acasalamento, porque essas 3 famílias são aparentadas. É normal, por quê? Porque a herdabilidade desse caractere que eu propus aqui é uma herdabilidade alta. E consequentemente, as melhores famílias, os melhores pais, levam os melhores descendentes. Por isso que os filhos do pai 21, que na verdade tem melhor desempenho do que os filhos do pai 22, porque o pai 21 é melhor do que o pai 22. Consequentemente, as famílias originadas por esse pai são superiores, tá? A ideia aqui é mostrar para vocês, num exemplo pequeno, como é que é feita a seleção. Pois eu vou mostrar para vocês em dados reais, que é um conjunto, né, com 5 famílias, só para mostrar o processo de seleção, o processo de estimação dos componentes de variância, né, e o processo de seleção. Tá? Nesse caso aqui, ó, se a gente fosse calcular a herdabilidade do caractere, a gente pode calcular a herdabilidade em função das variâncias que nós utilizamos, tá? Para vocês terem ideia. O que é? A variância genética aditiva nesse caso aqui, é 144,28, certo? Isso dividido pela variância genética aditiva, que é 144,28, mais a variância do resíduo, que é 100, mais a variância do efeito da família. Variância do efeito da família. Deixa eu pegar o arquivo de entrada que nós utilizamos para pegar a variância do efeito da família. A variância do efeito da família é 177,22, tá? 177,22. Então a herdabilidade desse caractere estimada é 34, ou seja, 34% das diferenças entre os indivíduos é devido ao efeito genético aditivo. Tá? Então, eu já conhecia essas variâncias, né, quando a gente começou a rodar, começou a análise. Então, nós estamos fazendo uma análise com uma característica que tem herdabilidade alta, de 34. Por isso que nós temos essa relação aqui, do melhor pai ter os melhores descendentes. Didaticamente, um conjunto de dados pequeno é fácil da gente entender, mas quando você vai calcular, fazer os acasalamentos, a gente tem pouca opção, mas na prática que a gente tem 100, 150 famílias, a gente tem muita opção de acasalamento, a gente vai sempre conseguir evitar os acasalamentos endogâmicos, que neste ponto é o mais importante. Depois da gente estimar os valores genéticos que está aqui na solução de cada um dos indivíduos, a partir dos valores genéticos, dos maiores valores genéticos, propor os acasalamentos, mas sempre levando em consideração a relação de parentesco entre os indivíduos, para a gente não acasalar, por exemplo, pai com filho, meu irmão ou irmão completo, ou qualquer nível de parentesco, né, que a gente tenha dentro dos indivíduos, primos, sobrinhos, tio, sobrinho. Também a gente tem que evitar esse tipo de acasalamento endogâmico em programas de melhoramento genético para manter a diversidade.